Olá, meu nome é Christian Marques e estarei apresentando este programa, onde entrevistaremos as pessoas mais indicadas pela população para uma possível candidatura à eleição de escolha do representante do Executivo de Perdizes. Lembrando que são apenas indicações por enquete popular, não significando que os mesmos serão candidatos. Hoje estamos recebendo no estúdio uma das indicadas pela população, a senhora Cláudia Barreto, para conhecermos um pouco mais sobre sua trajetória e sua visão sobre os assuntos de interesse público. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e gostaríamos que você falasse um pouco para nós sobre você, sobre a sua trajetória até aqui. Olá, Christian, tudo bem? Olá a toda a equipe da STV. É um grande prazer estar aqui com vocês. Ter recebido esse convite para mim foi uma honra muito grande. Pois bem, meu nome é Cláudia Barreto Alves Maricone. Eu sou casada com o produtor rural Lucas do Cerrado. Tenho 3 filhos, a Valentina de 3 anos, João Mateus de 8 anos e o João Pedro de 11 anos. Tenho 3 enteados, a Clara de 16 anos, o Vinícius de 19 e o Vitor de 20. Então, a família é bem grande. Eu sou formada em Direito, sou advogada, exerço a profissão e eu estou no cargo público como vereadora há 8 anos. Esse é meu 2º mandato. Antes de exercer a função pública, eu ministrava aulas de vôlei na Escolinha Municipal de Voleibol aqui, por onde eu pude, exercer o meu trabalho por 15 anos. Sim. Várias pessoas passaram aí pela escolinha, né? Várias pessoas passaram e assim, eu fico muito feliz porque eu vejo que as pessoas que passaram por lá, os alunos que passaram por lá, eles realmente utilizaram do esporte não somente como algo que veio para beneficiar a saúde física deles, mas como uma alavanca para a vida. Eles todos se tornaram pessoas de bem, pessoas conceituadas, excelentes profissionais, líderes na nossa comunidade. Então é com muito orgulho que eu olho para trás, e vejo esse passado consolidado aqui no nosso município. Sim. E, Cláudia, falando do nosso município de Perdizes, quais são as principais questões e desafios que você acredita que o município enfrente atualmente? Pois bem, Christian, agora voltando o nosso papo para as questões públicas, que é nosso principal foco aqui, na minha visão, hoje, Perdizes, ela está começando a se organizar com relação a um erro no planejamento do Poder Executivo. Por que eu falo isso? Porque hoje nós tivemos, nesse ano, no final do ano passado, do meio do ano passado para cá, um corte muito grande na prestação dos serviços públicos que são oferecidos pela população, pela prefeitura para a população. Então, houveram cortes na saúde, de exames, houveram cortes de maquinário na zona rural, serviços que eram prestados na zona rural para os pequenos produtores não foram prestados esse ano. Na área do esporte também, campeonatos que eram feitos não foram oferecidos. Enfim, houve um corte significativo com relação aos serviços oferecidos à população e a população sentiu. Ela sentiu isso de uma maneira muito forte. E quando a gente enxerga pela ótica de que os cortes foram feitos porque houve uma queda de arrecadação no município, a gente vai buscar informações a respeito dessa queda de arrecadação e percebe que essa queda de arrecadação ela foi em todos os municípios de Minas Gerais e do Brasil. Não foi algo somente de Perdizes. Contudo, Perdizes sofreu com essa queda de arrecadação de uma forma muito mais brusca do que qualquer outro município que eu tenha conhecimento. Então, levando por essa ótica, eu considero que hoje um dos problemas principais que nós enfrentamos foi uma falta de planejamento para que a prefeitura passasse pelos momentos difíceis de uma maneira mais equilibrada
que não penalizasse tanto a população conforme penalizou nesse ano que está terminando agora. Sim, sim. E em se tratando de temas relacionados à sustentabilidade, ao meio ambiente, transporte público e a eficiência de recursos no município, qual seria a sua opinião? Pois bem, são temas separados, mas Sim. que ao mesmo tempo se misturam, né? A sustentabilidade, a gente olha pela ótica de que o gestor público, ele precisa de criar ações e estratégias para que o município se desenvolva, mas dentre essas ações, elas não podem afetar as gerações futuras com relação a questões ligadas ao meio ambiente, a relações ligadas à parte social. Então, na minha visão, com relação a essas questões, o meio ambiente hoje ele deve ser visto pela administração de uma forma muito séria, né? Mesmo porque a gente passou aí por uma onda de calor gigantesca, e isso alertou todo mundo com relação a questões ambientais. Então, quando a prefeitura, via Secretaria do Meio Ambiente, promove ações, que essas ações elas começam lá com as crianças, né, na rede de ensino fundamental, e vem de uma educação ambiental, de não jogar lixo nas ruas, de questões pequenas, que depois se alastra para questões maiores, mais pontuais, do tipo de não desmatamentos, né, com a questão ligada ao agro, com a prefeitura ali verificando questões importantes ligadas ao meio ambiente, ações no sentido de educar as pessoas, elas geram aí, com o passar do tempo, um ponto positivo para a nossa população, certo? Então, onde que a prefeitura entra nisso tudo? A prefeitura deveria, na minha visão, criar estratégias, ações, com uma divulgação maior. Não estou falando que isso não é feito. Eu estou falando que a divulgação ela precisa vir como prioridade em questões de meio ambiente, questões de sustentabilidade, porque não adianta você querer crescer demais de um lado financeiro e esquecer que você precisa do meio ambiente para sobreviver, porque ali as indústrias, elas crescendo, aumenta o impacto no meio ambiente, como que a prefeitura está se organizando com relação a isso, para que isso não afete as gerações futuras. Então, isso tudo precisa ser analisado de uma forma muito delicada e, hoje em dia, de uma forma muito pontual por um gestor. Agora, com relação ao transporte público, em especial Perdizes, eu vou falar mais focado no que nós temos. Nós temos um veículo, certo? Que faz o transporte público dos cidadãos. E a nossa cidade cresceu, certo? E hoje esse veículo, ele está sendo insuficiente, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas nós precisamos de mais veículos, de mais linhas, de mais horários. É o que chega até nós lá na Câmara Municipal. E como o gestor vai fazer essa decisão, vai tomar essa decisão, precisa de ser analisado todos esses impactos, tanto financeiros, quanto com relação ao meio ambiente mesmo, de deslocamento desse veículo, e que poderia ser resolvido ou através da contratação de uma empresa ou mesmo da prefeitura, através de vários meios que eles podem arrecadar, né, de conseguir um outro veículo para colocar, para poder aumentar as linhas que fornecem o transporte para a nossa população. Porque hoje Perdizes cresceu, a cidade está longe. Quem mora lá no Morada Nova, Jardim Esperança, Jardim Madalena, Jardim Imperial, que está sendo criado, para descer para vir trabalhar para o Distrito Industrial, é muito longe. Existem horários que são muito peculiares aqui no Distrito Industrial. Então, essa questão do transporte público é algo que hoje também precisa ser uma prioridade nossa. Por quê? Porque antes, nossa cidade era uma cidade pequena. Agora, a nossa cidade, ela já tem um porte que precisa de ser olhado para essa problemática com outros olhos e precisa de ter uma solução. Ou via prefeitura, fornecendo transporte público, mas com mais ônibus e linhas, ou via terceirização desse serviço para a população com um preço acessível e de uma excelente qualidade.
de acordo com a evolução, né, mesmo do município, tudo tem que ser visto de uma nova ótica, né, de uma nova forma. Exato. E exato. sobre o meio ambiente que você tinha falado, realmente é necessário, pela a visão que você nos apresenta, é melhor prevenir, né, do que depois de vir diretamente com as imposições, né? Exato. Eu sempre acredito na prevenção. Assim, na minha visão, a primeira coisa é a prevenção, a educação. O início da educação, ela vem pelas crianças, as crianças chegam em casa, elas alertam os pais com relação a algumas coisas. A gente aprende muito com as crianças, né? E hoje, o meio ambiente é um assunto muito importante, mas ao mesmo tempo, e infelizmente essa é a realidade, os adultos na correria do dia a dia, este não é um assunto que está ali na mesa, na pauta, na discussão de um bar, não é, né? E todos nós sofremos com isso. Então, a prefeitura, na minha visão, ela teria... É claro que nós temos os órgãos ambientais, Ministério Público, né? De fiscalização para questões ambientais. As multas ambientais, então, né? Processos ambientais, eles giram de uma maneira diferente, são bem rígidos, né? Falando do judiciário. Mas a prefeitura, como a prefeitura tem um contato próximo das pessoas, ela precisa abraçar o meio ambiente de uma forma diferenciada. E através dessa prevenção, de chamar as crianças à ordem, né, educá-las, com o passar dos anos, nós teremos um meio ambiente, uma cidade de certa forma mais limpa, mais cuidada, porque isso vem muito de ação dos moradores também, né? Então, o meio ambiente ele precisa ser olhado sim com um olhar bem diferenciado, principalmente com relação à prevenção. Tudo passa por uma mudança de mentalidade, né? Uhum. Nós somos uma região que trabalha muito com o agro, né? Isso precisa de uma mudança de mentalidade e é como você disse, às vezes grande parcela dos adultos, né, não se tem esse tempo. Uhum. Então, é conscientizando as crianças que a gente acaba atingindo esses lares, essas famílias e tantas localidades, né? Nosso município. Exato. E, Cláudia, um ponto muito importante no olhar da administração pública é o crescimento econômico e a criação de empregos e renda para a população. Qual o seu posicionamento sobre isso? Pois bem, a prefeitura municipal, o gestor municipal, na minha visão, ele precisa olhar essa questão da geração de rendas como algo primordial. Por quê? Porque a pessoa, quando ela está trabalhando, ela gera renda para o município, ela faz a economia girar, ela está mais feliz, ela está mais saudável. Enquanto ela não está trabalhando, ela está mais depressiva, alguns até vão para o caminho da marginalidade. Então, é algo de extrema relevância, o trabalho em si. Então, como oferecer, né, maiores possibilidades de trabalho para a nossa população? Nós precisamos mudar a ótica de que a prefeitura deve abraçar toda a cidade, contratar todo mundo para trabalhar. Infelizmente, isso é algo que vem no sistema, né, de geração para geração, mas precisamos visualizar isso de uma maneira diferenciada, certo? É claro que a prefeitura precisa de servidores para funcionar, mas que isso não seja o ponto principal de uma cidade, né? Que o seu distrito industrial, o seu comércio, que o empreendedorismo na cidade seja muito maior do que a empregabilidade dentro do sistema público. A minha visão é nesse sentido. E como nós poderíamos fazer isso? Em um primeiro momento, com relação a empresas, a empresas maiores, a prefeitura oferecer ações, oferecer um planejamento, oferecer oportunidades para que essas empresas venham para o nosso município, né, e elas possam olhar para o nosso município com expectativa de crescimento. O gestor entrando, chamando, vem para cá, porque aqui a gente pode abater com relação a algum imposto, a gente te oferece o terreno. Oferecer para essas empresas que poderiam trazer mais empregos, algo que chamasse atenção, como foi feito com a Bem Brasil e com as empresas aqui do Distrito Industrial, que todas receberam
o terreno para estar construindo, não precisaram comprar, né? Então, esse tipo de ação chama empresas, produz empregos. Outra ação importante que, na minha visão, também é incumbência da prefeitura é a questão da qualificação. Nós precisamos muito, muito qualificar o nosso pessoal aqui em Perdizes. E nós precisamos de qualificação voltada para o nosso comércio, voltada para a nossa indústria, voltada para a nossa cidade. Então, algumas vezes são oferecidos, até de forma gratuita, mesmo pela prefeitura, cursos de qualificação. Mas esses cursos estão direcionados para o nosso campo de trabalho? Eles estão voltados para o que o comércio precisa? Eles estão voltados para a melhora da geração de empregos, para a melhora do profissional em si aqui da nossa cidade? Quando a pessoa sair desse curso, ele já vai estar direcionado para uma empresa, porque ele se qualificou justamente para um serviço que precisa lá? Então, essa preocupação eu tenho há muito tempo, sabe? De qualificar pessoas e já direcionando elas ao mercado de trabalho. Eu converso com muitos comerciantes aqui em Perdizes, com o pessoal aqui do Distrito Industrial, e eles falam muito a respeito dessa deficiência com relação à qualificação de pessoas aqui em Perdizes. Eles chegam a comentar que às vezes aqui no comércio contratam uma pessoa para trabalhar e ela não consegue depositar um cheque no banco, não consegue preencher um cheque, questões simples que você poderia aprender em um curso específico. Então, se a prefeitura, através dos meios, né, que ela possui, oferecesse para a população cursos voltados para o nosso mercado de trabalho, isso também aumentaria a condição das pessoas em conseguir um emprego. E com isso, mais pessoas trabalhando, mais geração de rendas, e o município ele tenderia a crescer. É realmente um ciclo, né? Que vai se completando. E o que a gente vê muitas vezes também é a maioria dos jovens que saem para estudar ou vão fazer faculdade, alguma coisa, depois da faculdade não retornam, né? É dali para frente, digamos assim, né? Não retornam ao município para entrar nesse ciclo de geração de empregos, né? Realmente é necessário um olhar maior para chamar a atenção também desse público a voltar, né? Chamar a atenção deles, o que eu digo, oportunidades que os tragam de volta, né? Exato. Ou até mesmo dentro do que você explanou, ou até mesmo quando o pessoal for sair para buscar um curso, alertá-los do nosso mercado de trabalho. Falou, nosso mercado de trabalho precisa de profissionais voltados para essa área ou para essa área. Nós estamos carentes aqui nessa área. Se qualifique lá, que aqui nós precisamos de profissionais nesse sentido. Porque às vezes eles vão, se qualificam e aqui em Perdizes às vezes não tem o local apropriado para o curso que ele mesmo se qualificou. Então, se ele não vai embora, ele fica aqui até mesmo ou desempregado ou precisa de buscar outros meios, né? Ou trabalhar em outros locais que não seja a sua própria qualificação. Então, esse alerta, né, para a população, não somente para alunos do curso para o ensino médio, mas de uma forma geral, para pessoas que querem se qualificar, querem trabalhar, querem entrar no mercado de trabalho, isso é de extrema importância. Você falou muito bem. Sim, uma qualificação voltada a todos, né? Independente do seu nível de escolaridade, né? Exato. E, Cláudia, em se tratando de questão da infraestrutura do município de Perdizes, o que seria necessário para melhorá-la, incluindo as estradas, o abastecimento de água potável, as redes coletoras de tratamento de esgoto, resíduos sólidos e outras necessidades correlacionadas? Então, com relação à infraestrutura, é uma questão delicada, né? Porque a infraestrutura, ela precisa de dinheiro. Ela precisa de dinheiro para que ela seja melhorada, para que ela seja feita. A nossa cidade, os bairros mais antigos, ela não tem uma infraestrutura adequada.
certo? Nós temos vários problemas com relação à rede de esgoto, nós temos vários problemas com relação à rede fluvial, até mesmo com relação a questões da energia elétrica. Hoje em dia a cidade cresceu e os postes não chegam até o final da rua, porque as ruas se estenderam a CEMIG, a prefeitura, não colocou isso como prioridade, estender, né, a rede elétrica. Então, assim, por mais que a gente olhe Perdizes hoje e pareça que a gente não tem problemas de infraestrutura, a gente tem muitos problemas de infraestrutura. E esses problemas, eles são vistos quando chove, eles são vistos quando acontece algo de errado em alguma ponta das ruas que está totalmente escura. Só que o problema de infraestrutura, para ele ser resolvido, ele tem que ser colocado como uma prioridade pelo Poder Executivo. Por quê? Porque são obras caras. Sempre são obras caras. Então, demanda um planejamento, uma organização orçamentária para que essas obras sejam realizadas. Igual nós temos hoje um problema sério com relação à rede fluvial do bairro Jardim Esperança. Não só lá, mas estou dando um exemplo de lá, mas de vários outros bairros. Para resolver, tem que cortar todo o asfalto, é uma obra gigantesca. Vários pedidos foram feitos, a população sofre por causa disso, os gestores sabem que existem, mas não resolvem. Vai lá, faz um paliativo, a população hoje está mais esperta, percebe que é um paliativo, né? Mas infelizmente não resolve. Porque para resolver, precisa de uma obra grande, precisa de ser bem feito. As coisas se modernizaram, né? A própria infraestrutura se modernizou. E para isso precisa de investimento, né? Ou você precisa de ter nos seus cofres públicos o dinheiro específico para isso, que já foi organizado para isso, ou você precisa de adquirir verbas, seja através de deputado federal, deputado estadual, ou através de parcerias público-privadas, que também seria uma maneira excelente de poder resolver essas questões. Mas elas não são prioridade. O lixo, por exemplo. Nós precisamos votar lá na Câmara uma lei que vence agora em 2024, o nosso prazo para que essa lei seja aprovada a respeito da cobrança da coleta de lixo aqui no município. E é uma lei federal, aliás, é uma determinação que vem de cima, né? Que todos precisam cumprir, mas isso incomoda a população. Incomoda a população ter que pagar uma taxa de coleta de lixo, ter que pagar a taxa de coleta de lixo para mandar para reciclagem. Então, essas questões todas, lixo, infraestrutura de água, de esgoto e tal, incomoda, mas ninguém quer tirar do bolso para pagar, e o gestor, para poder resolver, precisa de colocar isso como prioridade, montar um projeto, se organizar. Nós passamos há umas gestões atrás, um dos que estavam, né, no comando fez um projeto de extensão de rede. Ele não foi realizado, mas iria estender a energia elétrica até a ponta de todas as ruas da cidade. Não foi realizado. Mas, à época, o projeto era caríssimo. Não foi realizado. Mas, então, para melhorar a infraestrutura da nossa cidade, isso precisa de ser uma prioridade da gestão e de forma muito organizada. Senão, vai ficar só passando cimento onde que tinha que passar asfalto e vai levando. E, infelizmente, quem sofre com isso é a população. E quando você vai conversar com as pessoas, elas falam sobre isso. Ela fala, aqui entra água no meu banheiro, a água volta, tem isso, tem aquilo, eles reclamam. Mas é como se assim, o problema virasse habitual e vai levando e vai levando. O que eu vou deixar muito claro, eu não concordo com esse tipo de comportamento. O problema é que a infraestrutura é, na verdade, a saúde de uma cidade, né? Uhum. Enquanto ele funciona muito bem, ele não é notado. Uhum. Quando a falta do seu funcionamento não tem, né? Não se tem o seu funcionamento adequado, é que a gente nota, percebe ele ali, né? Perfeito. E o que a gente acaba notando é o seguinte: a gente precisa, como tudo que a gente já falou aqui de prevenção,
esse olhar de crescimento da cidade, né? Não são obras que são feitas, eu vou fazer para resolver esse problema desse bairro hoje, mas já pensando que esse bairro ele vai se multiplicar, ele vai aumentar isso vai colocar a cada vez mais sobrecarregadas as estruturas, né? Exato. E assim, o seu comentário me fez lembrar que, tendo em vista esse pensamento que as pessoas não tinham quando da construção dos bairros, de um futuro, de uma ampliação, de um crescimento, de algo bom para não trazer problemas para as pessoas, tendo em vista que isso não ocorria antes, hoje existe uma legislação que obriga, né, que os loteamentos, para que eles possam comercializar os lotes, para que eles precisam estar com toda a infraestrutura em dia, tem que estar tudo ok. Então, a rede de esgoto, a rede fluvial, a rede elétrica. Então, hoje, a legislação veio para tentar corrigir essa falha que já existiu há tempos atrás. E quem sabe, né, de agora para frente, com essa legislação, lá na frente, nós possamos olhar para trás e falar, nós não temos problemas de infraestrutura. Os que tínhamos, nós conseguimos corrigir, recuperar, e depois tudo passou a ser feito da maneira correta. Então, a partir de agora, o crescimento está sendo feito de forma ordenada e quem ganha é a população. Sim, que esses dias cheguem, né? Amém. As questões de habitação, incluindo acessibilidade, moradias a preços acessíveis e planejamento urbano, é algo que também tem grande atenção da administração pública. Quais as suas considerações sobre estes temas? Christian, deveria ter, né? Deveria ter total atenção. Eu falo que a primeira pessoa ela tem que ter o emprego dela, né? Para ter ali a condição dela alimentar a sua família, né? E custear a sua vida. E ela tem que ter um local para morar, né? Um teto para se cobrir do frio, da chuva, enfim. E hoje em Perdizes, infelizmente, a habitação é um problema seríssimo. Seríssimo, seríssimo, seríssimo. A prefeitura, ela participou daquele projeto do governo federal Casa Verde Amarela, no mandato Bolsonaro, e foram oferecidas 114 casas para a população de baixa renda aqui do nosso município. Na ocasião do sorteio dessas casas, o sorteio foi realizado aqui no ginásio Ferreirinha. E eu fiquei impressionada. O ginásio lotou para 114 casas. Então, ali a gente já teve uma noção da necessidade habitacional do nosso município. É gigantesca. E fora essa necessidade habitacional de casas para uma população de baixa renda, nós estamos passando por outro problema mais grave ainda, que nós temos casas para alugar na cidade, contudo, o preço dos aluguéis aqui em Perdizes estão exorbitantes. O pessoal não está conseguindo alugar nas imobiliárias as casas, fora as exigências que eles têm com relação a essas locações. E também, hoje nós temos aqui em Perdizes alguns empresários, né, do ramo empresários ligados à habitação, à comercialização de lotes, e eu tenho recebido muitas reclamações também da valorização do metro quadrado. Perdizes hoje, a habitação aqui é muito cara. Muito cara. O preço dos terrenos, o preço dos aluguéis, muito altos. Ah, Cláudia, mas isso aí a prefeitura não tem como fazer nada, porque isso aí já é uma questão particular, o terreno é do particular, ele coloca o preço que ele quiser. Né? Nós temos aí 5 ou 6 loteamentos aqui em Perdizes, aguardando o pessoal para residir, mas ninguém consegue comprar um lote. Porque não dá financiamento ou por questões ligadas a isso, a um preço muito alto. Então, na minha visão, é claro, a prefeitura deve correr atrás, sim, de mais casas populares e de bairros, né, como foi o bairro Morada Nova 3, que o projeto está parado lá no Ministério das Cidades, mas está em desenvolvimento. Mas também o gestor de uma cidade, ele
pode e deve tentar entrar em contato com empresários de determinados ramos que ele perceba que esteja afetando negativamente a população. E hoje, essa questão de habitação é uma área que, sim, a forma com que os empresários têm se portado está afetando diretamente a nossa cidade e a nossa população. Então, talvez uma conversa com esses empresários para saber se a prefeitura pode de alguma forma auxiliar, né, com relação a alguma situação para facilitar as questões para a população. Enfim, é algo que precisa ser colocado na mesa, precisa sim de ter a intervenção do gestor público, que é quem cuida da cidade, porque os seus moradores estão passando por problemas sérios de não conseguir casas para alugar por causa do valor ou não conseguir construir também por causa do valor. E nós estamos inclusive perdendo mão de obra, porque as pessoas estavam chegando em Perdiz. Chegando, quero alugar, de repente o preço foi lá em cima. No que o preço foi lá em cima, o pessoal começou a ir embora. Não quero ficar aqui, o preço aqui tá muito alto, quem vive em Perdiz vive em qualquer lugar do mundo. Então eu tenho ouvido muito isso e eu tenho uma preocupação muito grande com relação a essa questão. Mesmo porque, como eu disse no começo, um lugar para a pessoa morar, chegar depois do trabalho, tomar um banho, descansar, ele é o mínimo, né, para uma dignidade humana. E a força de um prefeito aí pode sim mudar uma realidade nesse sentido, mesmo estando ali fora da área pública, estando dentro ali da área particular, vamos dizer assim, do problema, né? Sim. Estamos em um bate-papo super interessante aqui com a Cláudia. Vamos fazer um breve intervalinho e já voltamos. Estamos de volta com esse bate-papo super interessante com a Cláudia Barreto. Então, vamos lá, né, Cláudia? Vamos continuar. A educação tem papel fundamental e de destaque na administração pública. Quais são os pontos que, para você, precisam ter uma maior atenção? Realmente, via educação, muitas coisas se transformam. Eu sou um amante da educação e eu acredito que as pessoas que me conhecem sabem disso. Em relação ao nosso município, eu gostaria de pontuar algumas questões que precisam de ser melhoradas, que precisa de uma atenção um pouco mais especial. Nós temos hoje aqui em Perdizes as escolas, a educação, que é de responsabilidade da rede municipal, é a de ensino fundamental para trás, vamos dizer assim, né? Ficar mais fácil o pessoal entender. Passou do 6º ano, já é responsabilidade do Estado. Até o 5º ano é responsabilidade do município. Então, nós temos aqui a Escola Municipal Lúcio dos Santos e a Escola Municipal Olinda Maria da Cunha, que oferece o ensino fundamental fora os CMEIs, né? E elas todas foram reformadas, são escolas que receberam toda uma infraestrutura. Estão lindas, maravilhosas, as professoras receberam ali o seu salário condizente com o que a legislação prevê, né? Só que eu chamo a atenção para as escolas da zona rural. Nós temos hoje escolas na zona rural, lá na Perdizinha, na Antinha, na Macega, que também oferecem esse serviço, o ensino, né? Municipal para os moradores. E nós não tivemos essa atenção que foi dispensada às escolas da zona urbana para as escolas da zona rural. Nem com relação à reforma da escola, nem com relação ao oferecimento mesmo de profissionais que são necessários para oferecer ensino com a mesma qualidade que é oferecido dentro da cidade. Então, não estou falando de professores, estou falando bibliotecários, eventuais. Então,
professores de suporte, né, profissionais de suporte, na secretaria. Então, às vezes, uma servidora na zona rural faz muitas funções, né? O próprio diretor na Maceg, quando eu visitei bastante a escola, há um tempo atrás agora, ele tem várias funções lá dentro da sistemática. Então, eu percebo que nós precisamos olhar com outros olhos para as escolas da zona rural. Mesmo porque ali é onde os moradores daquela região têm como chegar de uma forma mais facilitada. Esses alunos, eles sempre se deslocam, acordam muito cedo, né, para poder ir estudar, eles se esforçam mais para isso, então eles merecem ter toda a qualidade que tem na cidade também, certo? Igual nas escolas rurais não tem parquinho para as crianças, muitas questões precisam de ser revistas com relação à educação municipal nas zonas rurais. Outra coisa relativa à questão rural, o transporte escolar. Nós tivemos esse ano problema com o transporte escolar o ano todo. Com relação à questão, coloca chip, não coloca chip, uma pressão muito grande no pessoal que faz o transporte escolar. Então, não foi um contrato que gerou segurança, nem para a prefeitura, nem para os motoristas. Então, isso precisa ser revisto para os próximos anos também. Eu aponto também dentro da educação o esporte e a cultura. O esporte e a cultura que eles precisam ser olhados de uma maneira diferenciada. Na minha visão, as pessoas que estão à frente do esporte e da cultura, eles precisam de ter o poder de decisão. Eles querem fazer, eles precisam fazer, eles precisam se mover, mesmo porque na cultura e no esporte nós conseguimos educar. Conseguimos através do teatro, através dos esportes coletivos, através de esportes individuais, através de música, projetos voltados à música. A gente consegue educar as crianças, a gente consegue retirar um pouco do estresse do mundo adulto também, né? A gente consegue ter uma população mais saudável, mais feliz através do esporte e da cultura. E quando dá para o gestor do esporte e da cultura um pouco mais de poder no sentido de tomada de decisões, as coisas fluem de uma outra maneira, certo? Eles querem fazer, eles correm atrás, eles conseguem. Então, um olhar diferenciado para o esporte e para a cultura é necessário também de um gestor no sentido de entender a importância que tem o esporte e a cultura para uma cidade. E por último, eu alerto também com relação às professoras. O que seria com relação às professoras? Há um projeto, há ações que possam abraçar as professoras com relação a questões ligadas à parte emocional. A parte psicológica, porque as professoras hoje elas recebem os alunos, depois da pandemia os alunos vieram muito diferentes, né? A sociedade em si, né? Com muitos problemas também mentais, emocionais, e chega essa criança, um monte de crianças, um monte de cobranças, e elas estão necessitando de ações que cuidem delas nesse sentido também. Que seria o quê? Seria um momento de algum profissional ir lá e ensinar para elas uma meditação, momentos de interação em grupo, para que elas possam relaxar, né? Olhar aquele momento ali do trabalho delas com um olhar mais leve, não somente com a carga do dia a dia, porque eu percebo as professoras hoje tendo que educar os filhos das pessoas. Os pais deixam os filhos na escola, afastam da escola e a carga fica toda em cima delas e da gestão da escola também. Às vezes um projeto, não só financeiro para elas, mas um projeto no sentido de oferecer uma psicóloga voltada para elas, uma fonoaudióloga, ou ações voltadas ao bem da saúde mental das professoras e de quem está na escola, seria algo também de extrema relevância. Seria bom para elas, que estariam mais leves, mais saudáveis, seria bom para os alunos também, enfim, todo mundo ia ganhar com isso.
Acaba que hoje nós temos, é aquilo que a gente sempre fala da mudança de mentalidade, né? Acaba que hoje nós temos uma transferência das famílias para essa parte da educação, ela é toda da escola, né? Da educação, que eu digo de boas maneiras, a educação de civilidade, de convivência social. Ela era geralmente, num passado não tão distante, ela era das famílias e a escola dava educação com relação à profissão, ao aprendizado. Já hoje é a parte pedagógica, né? Isso. Já hoje é diferente. E também pontuando a questão da cultura e do esporte, é aquilo que você dizia na sua primeira fala, né? A cultura e o esporte, ela tem um poder diferente, até mesmo da parte educacional, porque a cultura e o esporte, ela consegue até mesmo retirar aquelas pessoas que estão à margem, né, da sociedade, estão na marginalidade, estão em algum caminho que não seja tão benéfico para elas. O esporte tem esse poder de trazê-las de volta, né? Com certeza. Tem sim, mesmo porque eu vivenciei o esporte ali por muitos anos e o poder que o esporte tem, disciplinador, de encaminhar a criança ali na sua vida, é claro, com a liderança, com um professor, com alguém que realmente esteja interessado em tornar essa criança um cidadão de bem, ele é um poder incrível, né? Então, o gestor que entende que através da cultura e do esporte muitos frutos positivos podem ser colhidos, ele merece aplausos. Porque dali você vai evitar muitas outras coisas. Uma criança que não foi para a marginalidade, você precisa ter menos cadeias, né? São famílias menos doentes, são mães menos doentes. Então, assim, é uma cadeia, né? E o esporte e a cultura, na minha visão, é só coisas boas. Não tem o que falar de negativo no sentido de educacional. Sim. A educação, em alguns pontos, eu digo enquanto escola ou outros movimentos, ela já vem tentando mudar essas crianças que estão à margem, ou as pessoas que estão à margem, de uma forma mais frontal. Já o esporte, ele vem pelas beiradas, né, como diz, ele vem assim por fora e ele vai mudando aquela pessoa, um contexto que muitas vezes algo que poderia ser um lazer, alguma coisa assim, acaba virando a profissão daquela pessoa, né? Exato. E assim, a gente não pode deixar de lembrar que praticar esporte é muito bom, traz muita alegria, muita felicidade. A cultura, são momentos muito agradáveis, o cantar, o assistir um teatro, o dançar. Então, é a criança, é a pessoa aprendendo através de uma ação que traz para ela um bem-estar. Sim. Então, às vezes, diferente de uma sala de aula, que muitas vezes a criança tem que ficar sentada, né, ouvindo. Então, eu sou super apoiadora do esporte, da cultura, isso é indiscutível. Sim. Na sua visão, quais seriam os meios efetivos de lidar com as questões de segurança pública, como o combate à criminalidade e às drogas e o apoio às forças de segurança? Eu vou pegar um gancho da resposta anterior para iniciar essa resposta. Com relação à marginalização, às drogas, na minha opinião, a prevenção ainda é a melhor solução. A prevenção seria o quê? Oferecer para as crianças em especial, né, que ainda não tiveram esse contato com o mundo das drogas, oferecer para eles, no seu tempo livre, ações que mostrem para eles que a gente pode preencher o nosso tempo ocioso, o nosso tédio com coisas boas. Então, que viria através do esporte, através da cultura, através de projetos que trouxessem para as crianças essa noção. Agora, quando a criança já está, o jovem, né, em si, ou o adulto, já está nessa situação de marginalidade, de criminalização, a parceria com a polícia militar, né, ela é de extrema importância para uma população. A segurança pública municipal, ela fica muito nas mãos da polícia militar. Hoje nós não temos em Perdizes nenhuma outra força de segurança que traga esse apoio.
Eu estou tentando lembrar o nome do projeto. A Guarda Civil, eu vou lembrar e eu falo até o final, que poderia estar auxiliando a Polícia Militar com relação a essas questões de segurança também. Mas nós ainda não temos. É um projeto caro, mas nós não temos. E o auxílio da Prefeitura com relação à Polícia Militar é algo imprescindível para que ela possa funcionar adequadamente no município. Por quê? Porque a Polícia Militar ela não é responsabilidade do município. Ela é responsabilidade do governo estadual. No entanto, o estadual, o valor da verba que encaminha é incrivelmente pequeno. Então, a Polícia Militar ela fica à mercê do entendimento do gestor de que é importante a prefeitura, por mais que não seja a obrigação, apoiá-los. E aí entra as emendas parlamentares, encaminhando viaturas, né, carros novos, viaturas para a Polícia Militar, que vem através da prefeitura, a construção a parte de construção, a parte física, né, que hoje a Prefeitura Municipal, inclusive, nessa gestão, passou o pessoal, né, o comando da Polícia Militar aqui para frente do fórum, um prédio bem legal, no local próprio, né, na saída da cidade. Então, é algo importante ali. Foi algo que a prefeitura não tinha obrigação de fazer, mas fez em prol da segurança pública. Então, merece aplauso nesse sentido. E também no sentido de apoiar com servidores, porque existe a parte administrativa da Polícia Militar. E essa parte pode ser feita por alguém que não tenha passado no concurso da Polícia Militar. Então, oferecimento de servidores nesse sentido também auxilia muito ali no giro com relação a questões da segurança pública. No meu mandato anterior, eu tive muito contato com questões ligadas à segurança pública, então acaba que a gente, com o trabalho nosso do dia a dia, a gente vai captando essas informações. Nós precisamos muito também de auxílio com relação à Polícia Militar nas estradas rurais. A Patrulha Rural, inclusive, foi uma das aquisições do Lucas quando ele foi vereador. Ele passou para a Câmara uma caminhonete para fazer a ronda da Patrulha Rural. Então, essas questões que vêm de parlamentares em auxílio à Polícia Militar, isso só soma para a nossa população. E, então, na minha visão, seriam essas duas frentes. Primeiro, a prevenção com relação aos jovens que não tiveram acesso ainda a marginalização, e o que tiver ao alcance do gestor, ele precisa fazer sim para fortalecer a Polícia Militar com relação ao que pode ser feito também, né, vindo ali da prefeitura. A guarda seria a guarda patrimonial? Não. Ou não? Não. Nós temos a guarda patrimonial hoje, é a guarda... Fugiu o nome, Guarda Civil, eu vou lembrar e depois eu te passo, eu vou olhar direitinho. Inclusive, no mandato passado a gente chegou a fazer uma indicação. Para que fosse montada, mas nós fizemos a cotação e ficava um preço alto. Sim. É aquilo que eu falei da infraestrutura. Tem questões que você precisa de colocar no planejamento, porque gira um preço alto, traz um benefício gigantesco para a população, mas ela precisa ser planejado antes, porque por mais que traga um benefício, traz o custo também. E tem que ter essa responsabilidade com relação à questão orçamentária dentro do sistema público, né? Mas eu vou lembrar e eu te passo. Mas é um projeto super bacana, que já tem em várias cidades aqui da região. Claro que são cidades maiores, funciona super bem. É Guarda Municipal, é isso mesmo. É a Guarda Municipal. O nome é Guarda Municipal. E aí, os guardas municipais, eles auxiliam a Polícia Militar com relação a várias questões. Eles não andam armados, né? Em um primeiro momento, existia uma legislação para possibilidade deles começarem a andar armados, mas nós não temos essa guarda municipal ainda, mas é também um braço que poderia ser implantado pela Prefeitura Municipal para o aumento da segurança pública dentro do município, inclusive para o trabalho e prevenção com questões ligadas à marginalização, às drogas, né, com relação a esse sentido. Outro ponto que eu gostaria de enfatizar é que a prefeitura precisa também de
de focar não somente em questões já ligadas a um público vulnerável. Nós vamos oferecer esse projeto para um público vulnerável, que é o que acontece muito no CRAS. Ele tem projetos muito interessantes, muito legais, mas na sua maioria das vezes quem pode participar dos projetos são somente crianças e adolescentes que estão em uma situação de vulnerabilidade. E nós temos muitos outros que não estão em situação de vulnerabilidade e que, se forem educados ali no momento certo, se participarem de programas no momento certo, eles não vão se tornar pessoas vulneráveis, entendeu? Então, às vezes, não adianta focar somente nos jovens e crianças que já estão nesse caminho, que estão com problemas, e deixar de lado os que podem não chegar. Então, precisa dessa balança. A gente tem que cuidar dos que estão na situação vulnerável, mas a gente não pode deixar de olhar para aqueles que não estão, para que eles não passem a fazer parte da lista dos que necessitam. E acaba que tudo gira em torno também desse apoio financeiro, né? Claro. Para que atinja um maior número de pessoas e não só aqueles que estão em vulnerabilidade, que seja oferecido para todos, é necessário um apoio financeiro um quanto dispendioso, né? Maior. Com certeza. O orçamento dentro da prefeitura é algo muito importante, muito pontual. A legislação hoje ela é fechada com relação a essas questões orçamentárias, e o gestor ele precisa sim estar muito atento a todas essas questões. Ele não pode ampliar um programa se ele não tem verba para isso. Eu concordo. Então, isso tudo precisa de ser visto como uma prioridade. Quando é visto como prioridade, às vezes deixa de fazer alguma coisa para fazer outra. Então, assim, precisa de ter uma balança, né? Para saber até que ponto é interessante ou não, se isso agora é necessário ou não é, de acordo, é claro, com o orçamento que eles conseguem trabalhar. Sim. E como você acredita que devam ser abordadas questões de inclusão e diversidade na administração municipal e no município como um todo? Então, a inclusão, ela precisa ser feita, a inclusão, a diversidade, o assunto inclusão e diversidade, ele tem que ser tratado com muito respeito e com muita clareza. Hoje, as mídias, né, a televisão, as mídias sociais, elas abriram muito o leque a respeito do discurso, a respeito do debate sobre as minorias. Antes nada se falava, agora fala-se muito, né? Então, nós temos assuntos que, por mais que deixem as pessoas desconfortáveis, que hoje isso não existe mais. Então, o gestor ele precisa entender que quando ele entra para a prefeitura, ele é o prefeito da cidade. Então, ele é o prefeito das maiorias, vamos falar dessa forma para entender Sim. melhor, das maiorias e das minorias também. E ele sendo prefeito das maiorias e das minorias, ele é a primeira pessoa a dar o exemplo com relação a essas questões. Na minha visão, a melhor forma de se tratar a diversidade dentro de uma cidade é você identificar possíveis lideranças, né? Pessoas que defendem uma determinada causa, defendem um determinado grupo e abrir a oportunidade para que essas lideranças possam trazer as problemáticas vindas de cada grupo em especial, mulheres que sofreram violência doméstica, os negros, homossexuais, enfim, os diabéticos, porque assim, a gente acha que é só voltado para uma questão social e não é. Sim. Os obesos, né? Existem muitas questões, as minorias, elas são muito maiores que as normalidades, vamos dizer assim, se assim é mais fácil das pessoas entenderem, né? E isso precisa de ser conversado de uma forma global, porque hoje isso é global, isso não é mais algo separado, com muito respeito e com muita pontualidade no que cada minoria precisa.
Porque o que o grupo dos diabéticos precisa não é a mesma coisa que o grupo dos hipertensos precisa, que não é a mesma coisa que o pessoal que tem obesidade precisa, que não é a mesma coisa das mulheres que sofrem violência doméstica passa. Então, quando você passa a olhar uma cidade de uma forma diversificada, você consegue auxiliar todos, abrir o discurso a todos e trazer para esses públicos o que realmente interessa para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. Eu acabo ousando dizer, na verdade, que hoje nós temos uma maior militância no sentido de todas as minorias, só que é uma militância que de forma efetiva de reconhecimento de direitos, de busca por direitos, muitas vezes ela é falha, ela é mais nesse sentido, como você diz, da mídia, do social, do que relativamente naquilo que realmente é importante e necessário, né? Exato. É o que a gente acaba vendo hoje em dia. Fala-se muito, mas o que é feito verdadeiramente e na prática, a discussão dos direitos, sentar a uma mesa e conversar sobre estes direitos é algo que ainda pouco se vê, né? Por uma sociedade como um todo, não só pelos poderes, mas uma sociedade como um todo. Exato. Eu percebi isso muito, em especial nesse mandato, porque eu levantei algumas bandeiras que são relativas a minorias, que, em especial, a mulher, que é a mulher que sofre violência doméstica. Eu apresentei 6 projetos de lei que viraram leis em prol dessas mulheres. Trabalho também com o público que possui diabetes, enfim, outros mais. Mas a gente está começando agora a trabalhar também com a saúde mental, buscando informações, porque a gente percebe que existe um número. Eu fiz uma pesquisa em Perdiz, um número gigantesco de pessoas com vários tipos de transtornos, desde o estresse agudo do dia a dia até transtornos mais difíceis de serem tratados, e é muito grande, é muito difícil você encontrar uma família que não tenha. Então, e nós não estamos preparados para isso. Nem na saúde, nem na educação, em lugar nenhum. E quando eu chamo, todas as vezes, todos esses temas, esses foram os que eu citei agora, quando eu chamei a conversa, ela não é tão simples assim. As próprias pessoas envolvidas, às vezes, ficam um pouco de receio de vir, de conversar. O próprio Poder Executivo também vem, conversa, mas precisa de ser algo mais aberto, mais claro, né? E mais pontual. Mas sabe o que eu percebo, Christian? Que quando tem ações, que quando aparece, quando a gente demonstra algo efetivo que conseguiu, eles vão começando a ter mais coragem, sabe? Coragem de se mostrar, de lutar, de buscar. Mas eu concordo plenamente que, por enquanto, por mais que as minorias sejam maiorias, a mídia está muito mais do que as ações que realmente são efetivas voltadas para cada público. Mas nós não podemos desistir de chamar atenção, Sim. Porque depois de chamar atenção, a gente vai conseguir chegar às políticas públicas que precisam para cada e específico. Essa mudança de mentalidade, ela tem que ser tanto por parte do Poder Executivo, quanto das demais lideranças, como também da sociedade. Isso. De uma conversa um tanto mais, não sei se seria essa palavra, mas um tanto mais séria. Uma conversa, um diálogo de forma aberta e séria, não tanto apelativo ou atacativo, mas de forma a encontrar um consenso comum e a garantia desses direitos, né? Exato, concordo plenamente. Considerando a relevância do agronegócio como principal atividade econômica do município, na sua opinião, quais estratégias a administração municipal deve implementar para fomentar o desenvolvimento sustentável desse setor, apoiar os produtores rurais e promover a diversificação da produção agropecuária em Perdizes? Christian, eu posso ser sincera? O agro precisa de só uma coisa da rede pública: estrada. Mas nada. Eu residi agora, nesse período, tive a oportunidade
de morar na zona rural. Eu estive há 1 ano e meio lá no distrito de São José da Antinha, e para chegar no distrito de São José da Antinha, a gente só anda por terra, Sim. né? E ele fica num centro de que não, você passa pelo asfalto, mas tem que passar por terra para chegar lá. E tive contato com muitos produtores rurais, grandes produtores, pequenos produtores, alunos, a gente fala pirueiros, mas pessoal do transporte escolar, das escolas. O que o agro precisa de apoio da prefeitura são as estradas. Estradas mais abertas, estradas que não atolam, estradas que eles consigam transitar com... Hoje, os caminhões são muito grandes, as carretas, né, que fazem o transporte, o escoamento da produção, eles são grandes, o maquinário é muito grande. Então, precisa de ter uma adequação das estradas rurais à realidade que nós temos hoje dentro do agro, que é tão grande e forte no nosso país. Se a prefeitura fizer com que as estradas sejam transitáveis, a zona rural vai estar muito agradecida. Porque eu vou ser sincera novamente com você. Na zona rural, eu entendi uma coisa, vivenciando, sofrendo, quebrando meu carro muito. Na zona rural, as estradas são muito mais importantes que a saúde e que a educação. Por quê? O investimento em estradas é mais importante que o investimento em saúde e educação. Porque não adianta você ter escola e postinho se as pessoas não conseguem se deslocar para chegar até a saúde e a educação. Então, antes de chegar à escola, antes de chegar ao posto, você precisa de andar. E geralmente é um trajeto considerável. É 20 minutos, é 30 minutos, é 1 hora daqui até a Antinha, por exemplo, é 1 hora de carro, em estrada de terra. E se as estradas estão boas, tudo flui. Se as estradas não estão boas, nada flui. Então, o agro, ele não precisa da rede municipal. Ele, a não ser com relação, é claro, a essa questão das estradas. E acaba que hoje o maquinário é um maquinário maior e também mais pesado, né? Sim. Então, as estradas acabam que eu acredito, não entendo plenamente, mas acredito que as estradas sofram muito mais, né? Tem que se ter uma maior manutenção, uma maior prevenção. Acredito que ela tem que se fazer ela de uma forma melhor, né? Fazê-la, eu digo assim, prepará-la de uma forma melhor para receber esse maquinário pesado, porque na época da chuva acaba que prejudica tudo isso, né? Exato, você descreveu perfeitamente a situação pelo que os produtores, o pessoal da zona rural passa. Então, uma coisa, eles ficam aguardando essa manutenção no período de seca, para que no período chuvoso eles consigam se deslocar. Então, e quando não é feito, igual esse ano, não foi feito a manutenção do jeito que era preciso, segundo informações, por causa de questão orçamentária, não foi feito. Nós teremos sérios problemas nas chuvas, todo mundo já sabe disso. E aí tem briga, e aí tem confusão, o pessoal perde o leite, o pessoal... o leiteiro não busca, o caminhão do leite não desce, e aí joga aquele monte de leite fora. Então, assim, o transtorno que é causado pela falta de manutenção nas estradas rurais, ele é gigantesco. Ele é um transtorno que influencia na saúde, ele é um transtorno que influencia de forma financeira. Então, algo que não pode, na minha visão, ser retirado recursos, dinheiro, vamos falar assim de uma forma mais aberta, é na manutenção das estradas rurais. E nós aqui em Perdizes, nós temos um agro muito forte. Nosso município é o 4º maior de Minas em questão territorial, então ele é gigantesco, eu concordo com isso. Não é fácil, é gigantesco, mas nós sabemos que nós somos grandes. Então, nós precisamos nos adequar também a essa realidade que nós temos. Criar estratégias para que isso flua de uma maneira a dar certo para a prefeitura e a dar certo também para o produtor rural. Nós apresentamos na Câmara Municipal, outros vereadores também apresentaram, várias estratégias com relação a inovações para manutenção de estradas rurais. Infelizmente, não foi colocado em prática. Mas
é importante que os próximos gestores, né, que vão aí ocupar a prefeitura municipal, que eles olhem com total carinho e atenção, porque o que o agro precisa são as estradas. E esse olhar, porque acaba que nesse mesmo contexto, muitas vezes, a gente se falando do leite aí, que é jogado fora e tudo. Quando é um grande produtor, nos causa espanto, porque a gente vê aquela quantidade. Só que quando são os pequenos, acaba que a gente não percebe. Só que quando soma-se vários daqueles pequenos, que na verdade é aí, acredito que a grande maioria do nosso município, o prejuízo é muito maior, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, em relação a outras questões ligadas ao agro, o agro é muito forte. O agro, ele se sustenta, vamos dizer assim. Vou usar essa palavra, essa frase, ele se sustenta. Mas ele agradece quando as estradas rurais elas estão transitáveis. Sim. Gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre a temática assistência social. Quais ações a administração municipal pode promover quanto à inclusão social e no sentido de proteger os grupos mais vulneráveis? Então, assistência social é um setor da administração pública que precisa de muita empatia. Então, na minha visão, a primeira coisa que precisa de ser pontuada no setor de assistência social são as pessoas que trabalham lá. Se as pessoas que trabalham lá têm a noção de que quem vai procurar assistência social são sempre pessoas que estão com problema. É meio igual ao hospital, né? Então, a pessoa que vai em busca da assistência social, ela não está naquele momento em condições de prover alguma área da sua vida, ou alimentação, ou questão de remédios, enfim. E espera da prefeitura um auxílio naquele momento. Então, eu tive em algumas oportunidades, algumas reclamações, né, de pessoas que não foram bem tratadas nesse sentido. Então, a primeira coisa que, na minha visão, precisa de ser analisada dentro de uma assistência social é a forma com que as pessoas vão ser tratadas. Por mais que a população chegue chateada, nervosa, angustiada, o servidor que está ali tem que entender que quem está com o problema para ser resolvido é o outro, né? E que ele está ali simplesmente para demonstrar os programas que a prefeitura pode auxiliar, a forma que a prefeitura pode auxiliar, porque a prefeitura também não consegue abraçar tudo e resolver todos os problemas. Mas a forma com que isso é passado para o cidadão, isso muda muito. Então, a primeira coisa é ter empatia ali dentro. Uma outra situação, que aí já é uma opinião minha, eu acredito que uma forma interessante de melhorar as questões dentro da assistência social seria descentralizar um pouco o local, a sede da assistência social. O que seria descentralizar? Nós temos assistência social hoje em um local ali no centro da cidade. Se eles conseguissem colocar salas da assistência social em cada um dos bairros, para que nessas salas tivessem servidores que conseguissem acompanhar as famílias que são beneficiadas de uma forma mais próxima, talvez a assistência social teria até economia. Por quê? Porque quando você sabe a realidade ali daquela família, quando a pessoa te liga e fala, eu preciso de uma cesta básica, que você consegue ir lá, se deslocar até a casa dela, saber o que está acontecendo, por que ela precisa da cesta básica, o marido está trabalhando, ele não está trabalhando, como é que estão as crianças, estão sendo bem cuidadas? Então, quando você consegue acompanhar de uma forma mais próxima a realidades de cada um, eu preciso de um remédio, você toma o remédio, a assistência social ajudou com a compra do remédio, se a pessoa já melhorou, se ela já não melhorou. Então, quando aproxima os servidores da assistência social com os beneficiados de cada localidade do município, na minha visão, ali teria uma forma mais pontual de resolução de problemas e até de economia, porque a assistência social passaria a não fazer essa distribuição que eles fazem, né,
de uma forma generalizada e também estaria mais próxima das pessoas em matéria de resolução de problemas, que é uma das funções da própria assistência social. Então, coloca uma sala lá no Morada Nova, uma no Novo Horizonte, nas zonas rurais também, igual lá na Antinha. Nós tem o setor da limpeza, por que não temos o setor da assistência social? Né? Lá na Macega, temos o posto de saúde, por que não podemos ter uma sala da assistência social lá? Onde vai colher informações das crianças que estão em situação de vulnerabilidade, que poderão ser encaminhadas para um projeto que é o CRAS, dentro do CRAS. Então, eu acredito que precisaria de uma proximidade, certo? Eles saírem um pouco dali e irem mais a campo. Eu sei que isso já é feito. Eu sei que o pessoal que trabalha lá tenta se deslocar o máximo que consegue, o máximo que eles têm oportunidade. Mas se organiza de forma a jogar para os bairros, né, facilitaria. Eu acredito, na minha visão, facilitaria e muito no atendimento e talvez até na economia com relação a questões de assistencialismo. E acredito que muito disso também é necessário de um sistema integrado, acredito eu, onde ligue a saúde, assistência social e tantos demais serviços oferecidos pela prefeitura, onde se teria uma triagem necessária de cada família. Perfeito. Onde ali teria como na saúde, né, uma ficha de atendimento de cada setor, para ter um acompanhamento melhor dessas famílias. Né? Perfeito. Seria essa a visão. E ali ele pode diagnosticar muitas coisas, porque a assistência social tem esse poder. Ela mexe com o social, com o lado mais humano, né, com esse lado de necessidade das pessoas, de uma parte realmente voltada a questões peculiares com relação ao desenvolvimento em sociedade. Então, ela tendo esse relatório, essa ficha individualizada de famílias mais próximo delas, eu acredito que as coisas fluiriam de uma maneira mais significativa. E o trabalho para elas também talvez facilitaria muito. E quem sabe também, igual eu já disse, teríamos até uma economia com relação aos cofres públicos. E também poderíamos oferecer programas específicos a cada questão dentro de cada bairro, porque às vezes o problema que tem no bairro Novo Horizonte, por exemplo, não é o mesmo problema que nós temos no Alvorada, que não é o mesmo que nós temos no centro da cidade. Então, descentralizando essas ações e criando programas específicos para cada localidade, né, seria algo interessante. Sim, muito interessante. Faremos um breve intervalo nessa nossa conversa muito produtiva e já voltamos. Estamos de volta com esse bate-papo super interessante com a senhora Cláudia Barreto sobre a administração pública e demais assuntos, né, referentes à nossa cidade de Perdizes. Isso. Então vamos lá. Cláudia, na sua concepção, quais medidas podem ser adotadas para fortalecer a infraestrutura e ampliar a oferta de atendimento de serviços de saúde em razão das atuais demandas? Pois bem, Christian, com relação a questões ligadas à saúde, à infraestrutura, quando fala em infraestrutura, automaticamente a gente pensa em dinheiro. Não tem como não pensar, porque a infraestrutura mexe, né, com ações que necessitam de dinheiro para serem realizadas. Agora, ligada à infraestrutura à questão da saúde, eu penso o seguinte: eu gosto muito de uma gestão descentralizada, que seria o quê? Buscar captar as principais demandas que cada setor da cidade necessita, para depois adequar as ações da prefeitura a essas demandas. Agora, com relação à saúde, eu jogaria para a necessidade. O que seria isso? Primeiro, fazer um levantamento do o que precisam os diabéticos, o que precisam os hipertensos, como que está a nossa saúde mental, qual é o investimento que precisa ser feito ali, o que precisa para a obesidade, para as crianças que possuem transtornos, enfim.
é um leque muito grande, né, de questões voltadas à saúde que cada pessoa em sua particularidade tem. Fazer o levantamento dessas necessidades e depois de fazer o levantamento dessas necessidades de uma forma séria, de uma forma pontual, se organizar através da coleta de fundos, que seria o quê? Organizar dentro do orçamento o valor próprio para realizar essas obras voltadas a esse público, buscar parcerias público-privada, isso também seria muito interessante, né? Clínicas, a prefeitura paga um valor da consulta, a clínica entra com, aliás, o paciente entra com outro valor, então parcerias público-privadas. Também emendas vindas de deputados estaduais, deputados federais, senadores, enfim, auxiliaria muito aqui para a gente com relação à captação de recursos. Outra situação que algumas cidades fazem é encaminhar um servidor da Prefeitura de Perdiz lá para Brasília, para deixar ele lá, para captar, a gente fala verbas, né? Captar verbas que estão soltas e que precisa de resolver rápido para a prefeitura ter direito. Então, algumas cidades fazem isso, deixam um funcionário lá em Brasília fazendo essa captação para tentar chegar mais dinheiro nos cofres públicos. Porque quanto mais dinheiro chega, maior é a possibilidade do gestor investir em infraestruturas adequadas para a nossa população. Vou dar um exemplo, a Clínica da Mulher. Foi diagnosticado, né, no nosso município que a saúde da mulher precisava de uma atenção especial e aí foi mobilizado através de uma parceria com o deputado estadual Bosco, através de recurso próprio, foi mobilizada a situação, foi planejada para que ela fosse executada e essa infraestrutura vai beneficiar as mulheres do nosso município. Então, a minha visão seria essa. Primeiro, descobre quais são as demandas que mais necessitam, de acordo com cada público, e, posteriormente, faz uma força-tarefa, mas uma força-tarefa que realmente aconteça. Não é simplesmente veicular, fazer propaganda, falar que vai fazer, coisa, mas ações que realmente sejam pontuais, que vão resolver e que quem vai ganhar com isso vai ser sempre a nossa população. Sim, realmente uma triagem, né? Antes do trabalho ser feito, uma triagem bem elaborada. Isso, exato. Você acredita que seria possível envolver a comunidade no processo de tomada de decisões e na formação de políticas públicas de forma transparente e participativa? Super! Super, eu sou suspeita para falar, né? Porque assim, quando eu entrei no meu mandato anterior, eu criei um projeto que chamava Representantes do Meu Bairro. E ele foi transformado agora nesse mandato em 3 outros projetos que eu faço, que é o Gabinete Rural, o Gabinete nas Ruas e o Gabinete Virtual. Por que disso tudo? Porque eu não vejo uma separação. O representante público, ele precisa ter um contato direto com as pessoas, com os representados, com a população. Precisa sim ouvir essas pessoas. Na minha visão, essas oitivas tinham que ser com públicos específicos, com os bairros, vou nos bairros, eu ouço o pessoal dos bairros, igual ouço nas comunidades. Por que disso? Primeiro porque as pessoas querem falar. Elas querem falar para os seus representantes o que elas esperam dele, o que elas precisam dele. Elas querem falar. Eu ouço muito a população e a população direciona o meu trabalho. Isso é muito mais fácil. Por quê? Porque eles te falam, Cláudia, no nosso bairro precisa dessa demanda. Daí a gente encaminha ofícios, a gente busca possibilidades de resolver aquela demanda que aquele local precisa. Mas para isso eu tenho que ouvi-los. Eu preciso estar aberto a ouvi-los, eu preciso tirar um tempo para que isso aconteça. E quando o gestor, ele está disponível para ouvir ou a população ou representantes, né? Igual antes nos representantes de cada bairro, os representantes vinham para a reunião trazendo as demandas dos bairros. Eles passavam para eles essas demandas. Para o gestor é muito mais fácil, porque ele começa a pontuar as soluções.
E até mais econômico também, porque você leva para cada localidade aquilo que a localidade realmente quer. Então não adianta você levar água para um lugar que quer luz, entendeu? Às vezes você pode até levar luz, tá achando que tá tudo legal, que o pessoal vai te aplaudir, e não. Eles estão lá com a luz, insatisfeitos porque eles queriam água. Então, quando você é representante do povo, você precisa ouvir o povo. Quando você é servidor das pessoas, você precisa ouvi-las. E a melhor forma de gerir, de trabalhar, para mim, é essa. A política é para o povo. A população é nosso foco, né? E aquilo que você tinha dito em algumas perguntas anteriores, quando você morou na zona rural, nada melhor do que vivenciar aquela realidade para você falar sobre ela, para você ter domínio sobre ela, né? Uhum. Então, nesse caso, ninguém melhor para te falar sobre aquela realidade do que as pessoas que vivem dentro dela, né? Com certeza. E quando você abre o leque para ouvi-los, eles se sentem importantes, eles repassam realmente as angústias que eles vivenciam. E aí você fala, meu Deus, como isso está acontecendo? Não é possível. Porque assim, é igual eu costumava brincar com os representantes de bairro. Eu falava, gente, eu moro no bairro Alvorada. Como que eu posso saber o que o pessoal lá da Macega precisa ou o pessoal lá do Jardim Esperança precisa? Eles precisam de passar essas informações, porque é diferente, são localidades diferentes e precisa de ter essa sensibilidade. E a partir do momento que você vai, que você ouve e quando você vê e vivencia, as coisas são muito diferentes. A forma de agir é diferente e é algo, na minha visão, imprescindível para qualquer representante, essa disponibilidade de poder ouvir as pessoas. Sim, tudo em torno do programar, né? Exato. Na sua opinião, qual a forma mais eficaz de se promover a transparência e a responsabilidade na administração pública? Lei. É a lei, a fiscalização e a punição. Na minha visão, principalmente com alguns comportamentos que já são tidos como normais dentro do sistema público e que não são normais. Sim. E que não deveriam ser normais. Então, tem muita gente que acha que é excesso de leis, que o judiciário interfere muito, mas o judiciário interfere quando algo não está certo. Não estou falando que em todos os casos, é claro que existem as suas exceções. Mas, quando existem leis que são fiscalizadas, porque essa segunda parte é de extrema importância, e se detectada alguma irregularidade, existe a punição, outros agentes políticos, outras pessoas vão falar, eu preciso aqui agir de acordo com a lei, eu preciso seguir aqui esse caminho é o certo, eu preciso ser transparente com os meus atos, né? Aí o sistema funciona. Agora, se deixar para cada um fazer o que acredita que seja certo, de acordo com as suas próprias opiniões, eu acredito que nós não teremos governos transparentes, não. Sim. Os governos hoje em dia estão mais transparentes, nós percebemos isso justamente por questões legais e justamente pela fiscalização e punição em cima dessas atitudes que são cobradas pelo Poder Judiciário. Se não fosse isso, muitas coisas que já aconteceram em outros tempos estariam acontecendo até hoje. E hoje, com as nossas redes sociais, é até mais fácil, né, tornar público essas questões, né? Com certeza. Se por parte do poder público existe o querer tornar público, existe o querer essa transparência, hoje é bem mais fácil do que na época que era só o panfletinho mesmo, né, digamos assim. Com certeza, concordo. As redes sociais facilitaram muito. Facilitaram tanto no sentido de demonstrar o que tem sido feito, como também no sentido de demonstrar o que não tem sido feito. Então, existe uma legislação que obriga o cumprimento, o político ele tem que ser transparente.
certo? Então, a lei da transparência está aí para disciplinar essas ações e, na minha opinião, muito necessária dentro do sistema público, porque se todo mundo visualizasse como, o que eu preciso fazer, o lidar com o dinheiro, as ações que eu preciso fazer, se a gente já considerasse isso dentro dos nossos princípios pessoais, de vida, educacionais, como algo que é o certo, não precisaria de lei. Mas, como isso não é comum a todos, as leis auxiliam e muito com relação à transparência dentro. Hoje melhorou muito, muito, muito a transparência dentro do poder público, seja federal, estadual, municipal, melhorou muito. Se Deus quiser, vai melhorar mais ainda. Sim, vamos sim. Qual a sua expectativa para o município de Perdizes nesses próximos anos? Depende de quem ganhar. Porque assim, eu vou ser muito simples. Porque nós não podemos fugir da realidade que uma cidade, ela se move de acordo com a gestão. Então, se a pessoa A ganhar, ela vai organizar a cidade, as secretarias, ela vai organizar suas prioridades de acordo com o que ela enxerga como uma boa administração. Se o B ganhar, o B vai gerir da forma com que ele acredita que seja o melhor caminho. Então, se a cidade vai crescer ou não, se a cidade vai melhorar ou não, se a cidade vai passar a ter serviços que antes não tinham, isso depende muito de quem vai ser o próximo gestor. Então, as pessoas precisam estar atentas a isso. Eu ouço muitas pessoas falando, eu não gosto de política, eu não quero conversar com político, eu não gosto... Assim, é um preconceito gigantesco. Contudo, elas não entendem a importância que tem essa decisão. Porque olha para você ver a pergunta que você me fez. Como eu acredito que vai ser a cidade nos próximos anos? E a minha expectativa de como a cidade vai ser depende do gestor. Não depende de mim. Não depende de eu falar, nós teremos uma escola técnica na cidade, a saúde vai para tal lado, a educação vai para tal lado, a cidade vai crescer de tal forma. Não é uma opinião que depende de mim e do meu trabalho em si, como um cidadão. Não, depende dos gestores, das pessoas que estão lá para poder dirigir, para poder conduzir a cidade. Então, como ela estará? Depende de quem vai ser a pessoa vitoriosa, né, nas eleições do ano que vem, e a cidade vai se desenvolver de acordo com as experiências e as expectativas desse grupo que será vitorioso. E é necessário realmente uma conscientização da população nessa participação, mais do que já se tem, né, nessa participação política, né, porque não adianta o simples fato, eu não quero conversar sobre política, não quero falar, nós somos seres políticos, nós vivemos em sociedade. Uhum. E o jeito de se viver em sociedade é debatendo, é conversando, é fazendo política. Né? Não tem outro jeito. Não tem, é dialogando, é vivenciando, não tem como fugir. A gente brinca, gente, não adianta vocês quererem fugir, não. Se vocês for para uma ilha lá, ainda vai ter... Vocês vão ter ações políticas no sentido de te ajudar, que não tem como fugir disso. Então, se você passa a ser uma pessoa interessada, pelo menos em querer entender o que está acontecendo, o que é necessário, né, para um bom gestor, coisas nesse sentido... a sua própria vida vai ser indiretamente facilitada, porque você vai levar seu filho, você vai no hospital, você vai ter um bom atendimento, você vai ter tranquilidade de deixar seu filho na escola, porque sabe que lá vai ter segurança, porque sabe que lá os professores tratam ele bem, ele vai ter um bom conteúdo. Então, você passa a ter uma tranquilidade, a sua saúde melhora. Você sabe que você tem um esporte de qualidade, uma cultura de qualidade, enfim, né? Não tem como correr da política. E como vai ser a nossa cidade? Depende da decisão das pessoas. Sim. E, Cláudia, no cenário político atual, quais seriam as motivações que te levariam a uma possível candidatura para o Poder Executivo do município de Perdizes?
talvez com certeza, uma administração mais humanizada. Eu gostaria de pegar todo o conhecimento, toda a bagagem que eu adquiri nesses 8 anos dentro da vida pública, os cursos que eu fiz, as experiências que eu vivi, as oitivas, né, ao pessoal que eu visitei, tudo que eu trago de bagagem com relação a questões públicas, as questões voltadas à nossa população, gostaria de colocar soluções para essas questões. Soluções mais humanas, soluções mais pontuais. O que me motivaria a uma possível candidatura seria essa possibilidade de cuidar da população de uma forma diferenciada, talvez com toque feminino, com toque com mais delicadeza, às vezes com mais simplicidade e com mais firmeza também com relação a muitas questões que precisa de ter coragem, precisa de ter firmeza para serem resolvidas. Além de que eu sou de Perdizes, meus filhos estão em Perdizes, nós não pretendemos sair daqui. Minha família é aqui de Perdizes, minha família materna, tenho um pouco da minha família paterna aqui também. E quanto mais a cidade se desenvolver para os meus filhos, para as próximas gerações que virão, mais orgulho eu vou ter. Então, assim, o que me motivaria seria realmente uma questão muito coletiva, sabe? Algo voltado realmente para ver a nossa cidade crescendo, a nossa cidade se desenvolvendo de uma maneira um pouco mais humanizada, mais próxima das pessoas, mais descentralizada, com um olhar mais feminino para a situação. Acredito que isso me motivaria muito. Sim. Cláudia, e nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco para esse bate-papo, tá bom? Eu que agradeço muito, agradeço a oportunidade, né, de estar passando para vocês um pouquinho a respeito do que eu penso com relação ao sistema político, né, da nossa cidade e também o sistema geral. Não é simples a gente conversar sobre problemas voltados à rede pública, à política, mesmo porque cada pessoa tem a sua opinião formada ou em formação com relação a cada questão. Cada um tem uma vivência, cada um passou por alguma ação, alguma situação que faz com que motive a sua opinião, né? Então, o que eu trouxe para vocês foi o que eu vivi nesses 8 anos, os meus olhos no que eu tenho vivenciado no dia a dia da administração pública, lá de dentro da Câmara, em contato com as pessoas. E eu estou aberta a novos diálogos, eu gosto muito de conversar a respeito do assunto, a respeito de problemas, a respeito de soluções. E eu me coloco à disposição de vocês, caso precisem também. E agradeço muito a você, a toda a equipe do STV, as pessoas que me indicaram para eu poder, né, ter o direito de estar aqui nesse momento. É um momento muito importante, muito significativo. E muito obrigada, eu só tenho a agradecer. Obrigado, nós que agradecemos. E agradecemos também as empresas patrocinadoras que apoiaram esse projeto. Restaurante do Nego, Posto Central, Residencial Parque dos Ipês, Comercial Perdigueira, Hipermark, Poços Artesianos, Autoelétrica Perdizes, Automecânica JB e Júnior, Madeireira Mademinas, Santa Edvirgem Materiais, Serviços e Locações. Obrigado pela audiência e confiram os próximos episódios. Até lá!